Vamos então ver mais um vídeo sobre volumes, áreas, perímetros e relações métricas, neste caso o vídeo 16. Vamos ver o cálculo da área dos dois quadriláteros definidos no interior de um retângulo. Portanto, temos aqui um retângulo de comprimento 10 cm e largura 6 cm. Verificamos que esta medida de 4 cm é igual a esta e esta de 3 cm também é igual àquela. O que se pede aqui é calcular a área da região verde constituída pelos dois quadriláteros. Vamos resolver este problema utilizando 4 métodos diferentes, começando pelo primeiro, que é o mais complicado, o segundo já é menos complicado e por aí adiante, e sendo que o quarto é o mais simples. Portanto, é o mais direto em termos de cálculo. Vamos então ver, começando pelo primeiro método. No primeiro método, vamos fazer uma extrapolação da propriedade geométrica que nós vimos no vídeo anterior, no vídeo 15, que diz o seguinte, que em qualquer paralelogramo, os dois triângulos de bases em lados opostos do mesmo paralelogramo e cujo terceiro verso está localizado entre as duas retas de suporte paralelas das bases, ou sobre elas, a soma das áreas dos dois triângulos é igual a metade da área do paralelogramo. Portanto, temos aqui um resumo do formulário relacionado com o vídeo 15. Sugiro que revejam este vídeo se caso tenham dúvidas. Vou deixar abaixo o link. O que nos diz a propriedade é o seguinte, que a soma das áreas destes dois triângulos é igual a metade da área deste paralelogramo. Reparemos que os triângulos ocupam lados opostos do paralelogramo e ocupam um lado na totalidade. Por isso é que nós podemos dizer que a relação entre áreas do paralelogramo e a soma dos dois triângulos é do dobro, isto é, a área do paralelogramo é o dobro da soma das áreas dos triângulos, ou, inversamente, a soma das áreas dos triângulos corresponde a metade da área do paralelogramo. No nosso caso, podemos decompor então a região verde, que é constituída por dois quadriláteros, em dois conjuntos de triângulos cujas bases estão em lados opostos do retângulo, neste caso não é um paralelogramo, é do retângulo, por isso é que é uma generalização, e verificamos então que os triângulos laranjas estão posicionados nestes lados, isto é, nas larguras do retângulo, enquanto que os triângulos azuis estão posicionados nos lados referentes ao comprimento. Notemos que neste caso as bases dos triângulos não correspondem à medida do comprimento da largura, nem correspondem à medida do comprimento do comprimento. Tendo em conta então a propriedade que nós vimos e que vocês podem analisar caso tenham dúvidas no vídeo 15, no vídeo anterior, podemos garantir que a soma das áreas destes triângulos é exatamente igual quer à esquerda quer à direita. Isto é, deste ponto que é o terceiro verso comum dos triângulos azuis e igualmente dos triângulos laranja, pode-se deslocar, por exemplo, nesta reta, não só na reta, até como nós vimos no interior do retângulo, até aos extremos, de tal modo que podemos afirmar que a área de uma figura deste tipo é exatamente igual à área de uma figura à direita. Ora, para nós interessa-nos calcular a área com base nesta figura da direita, porquê? Porque nós temos aqui um trapézio e dois triângulos, e é muito mais fácil calcular, como vamos já ver a seguir, com um conjunto de figuras deste tipo. Sendo assim, a soma das áreas dos pares de triângulos que estão aqui à esquerda é exatamente igual à soma das áreas desta figura da direita, isto é, da soma da área do trapézio com a soma das áreas destes dois triângulos. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra aquilo que nós dissemos e vamos confirmar. Comecemos por notar que nós temos aqui a nossa região verde. Vamos decompor a região verde em dois triângulos. E a decomposição que fizemos é exatamente esta. Temos então dois triângulos laranja de bases segundo a largura do retângulo e temos dois triângulos azuis de bases segundo o comprimento do retângulo. O que é que nós verificamos? Verificamos se o retângulo tem 10 por 6, vai ter uma área de 60 cm². Se compararmos as áreas da região verde que estão aqui definidas como 29 unidades de área, não vamos pensar em centímetros, vamos pensar em termos gerais de unidades de área, enquanto a área do retângulo são 60 unidades de área, o que nos diz a propriedade geométrica é que a soma da área do trapézio é igual ao dobro da soma das áreas dos triângulos. Neste caso, não temos um trapézio, temos então um retângulo. Sim, isso acontece quando as bases ocupam os lados opostos, na totalidade. Neste caso não ocupam, portanto a relação não será de metade.
O que nós podemos garantir aqui é que a soma das áreas destes dois pares de triângulos é 29 unidades de área, que é exatamente a área da região a verde que nós estamos a considerar e que está por baixo desta decomposição. Não é? A soma das áreas destes dois triângulos é constante independentemente da posição do terceiro vértice, como nós já vamos ver. Se nós fizermos variar as medidas relativas à região verde, é evidente que a decomposição é alterada. Neste caso, deixamos de ter o par de triângulos em azul, passamos a ter única e exclusivamente o par de triângulos a laranja e a sua área passa a ser de 20 unidades de área, que corresponde exatamente à área da região a verde, que variou também para 20 unidades de área. Se fizermos a variação relativamente a outro conjunto de par de triângulos, vamos verificar que é exatamente a mesma coisa, né? Neste caso, só o par de triângulos azul e, neste caso, com mais um pormenor. Como as bases ocupam todo o comprimento, neste caso, a relação da soma das áreas dos triângulos para a área do retângulo já é de metade. Verifiquemos, então, temos a área do retângulo 10 por 6, ou seja, 60 unidades de área. A soma das áreas dos dois triângulos são 30 unidades de área. Cá está, 30 é metade de 60. Isto acontece porquê? Porque as bases já ocupam o comprimento na sua totalidade. Correto? Vamos então voltar ao nosso problema. Dimensões 4 por 3, portanto 4 cm ou 4 unidades de comprimento por 3 unidades de comprimento. E voltamos aos tais 29 unidades de área, que coincide com a área da região verde. Se fizermos variar então o terceiro vértice, nós verificamos que a soma das áreas destes dois pares de triângulos mantém-se em 29 unidades de área. Eles variam entre si, estão a variar os triângulos, mas a soma das áreas mantém-se sempre em 29 unidades de área. Portanto, esta é a posição do terceiro vértice que nos interessa, que é-nos mais favorável para efeitos de cálculo. Portanto, a área à esquerda, temos aqui, é exatamente a mesma do que a área à direita. Simplesmente à esquerda temos a decomposição dos dois quadriláteros em triângulos e à direita é a nossa área, que é exatamente aquela que nós queremos calcular. Sendo assim, podemos então calcular a área verde com base na figura da esquerda, certo? Temos aqui um trapézio e este quadrilátero. Vamos analisar este croquis aqui. A área à verde, que nós queremos calcular, pode ser decomposta nestas três figuras, o trapézio e estes dois triângulos. Sabemos que a área do trapézio é a soma das bases vezes a altura. Conhecemos a base maior, mas não conhecemos a base menor, que é este comprimento daqui até aqui, isto é o comprimento FI, e conhecemos a altura. Portanto, aqui não podemos calcular ainda a área do trapézio. Conhecemos a área deste triângulo, conhecemos, sim senhor. Temos a base, que é 4 cm, e temos a altura, que são 10 menos 3, ou seja, 7 cm. 4 vezes 7 sobre 2 dá 14 cm quadrados. E temos a área deste triângulo de baixo, cuja base é 3 e a altura também desconhecemos. No fundo, o que é que nós temos que fazer? Temos que determinar estes dois pontos de interrogação. Isto é, a medida FI e esta medida que vai de I na perpendicular até ao segmento reto AB. Ou seja, estes dois comprimentos aqui que eu estou a assinalar. Portanto, a altura do triângulo menor e a base menor do trapézio. Vamos então completar aqui as dimensões com o que nós conhecemos. Se traçarmos aqui uma paralela ao segmento reto IH, nós vamos ter aqui um paralelogramo. Temos então aqui uma altura correspondente a 2 cm, este lado é 2 cm, que é exatamente 6 menos 4, 2. Se aqui é 2, aqui também é 2, deste ponto aqui até aqui abaixo,
e aqui também é 2, certo? 2 aqui e 2 em baixo. Esta medida aqui em cima, na horizontal, é 10 menos 3, ou seja, 7. E se repararmos, nós aqui temos dois triângulos semelhantes. Temos este triângulo GF até aqui este ponto e temos o triângulo CDJ. São estes dois triângulos aqui marcados. Um a rosa e um a roxo. Vamos marcar então as medidas que nós tínhamos visto. Então, pelo teorema de Tales, nós dizemos que 7, que é esta medida deste cateto, são triângulos retângulos, fazem aqui ângulos retos. 7 está para esta altura, que desconhecemos e que nós pretendemos calcular, assim como 10 está para 2, certo? Segundo a propriedade da igualdade, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Temos então 10 vezes ponto de interrogação é igual a 2 vezes 7, ou seja, 14, de onde ponto de interrogação é igual a 14. 10 está a multiplicar pelo ponto de interrogação, passa para o segundo membro a dividir, fica 14 a dividir por 10, ou seja, 7 quintos de centímetro. Então já temos esta medida aqui em cima. Conhecemos esta, 2, mais 7 quintos de centímetros, temos a base menor do trapézio calculada. Ora, como nós conhecemos a largura do retângulo, que são 6, e já conhecemos esta medida aqui, que são 2 mais 7 quintos, determinamos esta altura do triângulo. Sabemos então que 6 é igual a 7 quintos mais 2 mais o ponto de interrogação, que é este aqui de baixo, a altura do triângulo. Resolvendo em ordem a altura do triângulo, verificamos que a altura do triângulo é igual a 13 quintos de centímetro. Vamos passar as medidas para aqui, 7 quintos de centímetro, 13 quintos de centímetro, e vamos calcular então as áreas das nossas figuras. A área do trapézio é então semissoma das bases, que é 4, a base menor é 2 mais 7 quintos, portanto 2 mais 7 quintos, vezes a altura, sobre 2. Semissoma das bases, vezes a altura. Isto, desenvolvendo isto, vai dar 111 décimos de centímetros quadrados, a área em centímetros quadrados. A área do triângulo maior já tínhamos visto que era 14 centímetros quadrados, é 4 vezes esta altura, 4 vezes 7 dividido por 2. E a área deste, faltava-nos a altura. Já temos a altura, será base vezes a altura, ou seja, 3, que é base vezes a altura, que são 13 quintos, a dividir por 2, isto desenvolvendo isto vai dar 39 décimos de centímetros quadrados. Se fazendo a adição destas três parcelas, chegamos a uma área de 29 centímetros quadrados. Vamos ver então em termos dinâmicos, o que nós acabamos de ver. Composição deste quadrilátero em dois triângulos. Um conseguimos calcular a área, o outro não, porque não temos altura. E temos este trapézio, cuja base menor também desconhecemos. Traçando então a paralela, passando por G e paralela ao segmento reto GH, nós sabemos que esta medida aqui são 2 cm, ou 2 unidades de comprimento, aqui é 2, ali também é 2. Pela semelhança de triângulos, utilizando o teorema de Tales, nós conseguimos calcular esta altura, que são 7 quintos de centímetro. O que importa então aqui reter é que exatamente nós podemos deslocar este terceiro vértice segundo esta reta, de tal modo que temos a garantia de que a área da região a verde se mantém constante. E mantendo-se constante, nós conseguimos procurar a nossa região verde, que nos facilita o respectivo cálculo. Vamos então ver o segundo método. O segundo método, vamos utilizar a decomposição dos quadriláteros da região verde em dois triângulos, de tal modo que possamos obter logo dois triângulos retângulos. Temos aqui este triângulo à esquerda, da parte de cima, e este triângulo retângulo em baixo, ao lado direito. E de tal modo que nós, já conhecendo as medidas, temos 3 por 4 e aqui 4 por 3, podemos calcular as áreas destes triângulos. Fica-nos a faltar então as áreas dos outros triângulos, este azul claro. Portanto, o método 2 é a decomposição dos quadriláteros em dois triângulos, um deles retângulo, portanto aqui um retângulo e aqui também um retângulo. Tendo por base o conceito de reflexão central num ponto, podemos concluir que os pares de triângulos respectivos são iguais. Este triângulo é exatamente igual a este, invertido, mas é igual.
E este triângulo azul, o triângulo FGI, é exatamente igual ao triângulo IEH, embora esteja invertido. Portanto, se nós fizermos a reflexão central de centro I, este triângulo transforma-se neste e este triângulo retângulo transforma-se naquele triângulo retângulo. Tendo em conta a propriedade que nós referimos no vídeo 15, a propriedade geométrica, podemos dizer então que a área dos dois triângulos azul claro, que são estes dois aqui, é metade da área deste paralelogramo. Correto? Nós conseguimos calcular a área deste paralelogramo e, portanto, a partir daí podemos calcular a área da região verde, como nós vamos já ver. Portanto, sendo que a área à esquerda e a área à direita são quadriláteros, este a verde, podemos dividir cada um deles em triângulos. Vamos dividir aqui o da direita em triângulos e vamos obter áreas equivalentes. Existe mais do que uma maneira de dividir o quadrilátero em dois triângulos. E nesta opção, nós vamos fazer de tal modo que vamos criar aqui dois triângulos retângulos cujas áreas nós já conhecemos à partida, tendo em conta as nossas dimensões. A outra maneira de dividir o triângulo será considerar o triângulo GID, isto é, traçamos uma linha DI e aqui uma linha IB. E vamos considerar estes dois triângulos que nós analisamos na metodologia anterior e que vamos detalhá-la no método 3. Como um dos quadriláteros é transformado do outro pela reflexão central do centro no ponto I, este quadrilátero verde é o transformado do outro quadrilátero inversamente, então os dois pares de triângulos resultantes da decomposição dos quadriláteros, quer o par de triângulos azul escuro, quer o par de triângulos azul claro, são também transformados pela reflexão central de centro no ponto I, ou seja, têm então áreas exatamente iguais. Portanto, a área deste é exatamente igual à área daquele e a área deste triângulo azul claro é exatamente igual à área deste triângulo azul claro. Embora estejam invertidos, resultam de uma reflexão central no ponto I, eles têm a mesma área. Como é que nós podemos dizer que isto aqui é um paralelogramo? Se qualquer um dos triângulos azul claro é o transformado do outro pela reflexão central de centro no ponto I, então o quadrilátero EGFH, que é este paralelogramo, é um paralelogramo. E porquê é que é um paralelogramo? O ponto F é o transformado do ponto E e vice-versa pela reflexão central do ponto I, e o ponto G é o transformado do ponto H e vice-versa pela mesma reflexão. Pelo que nós podemos garantir então que este lado, o lado EG, tem o mesmo comprimento que o lado FH. Portanto, se tem o mesmo comprimento e este também tem o mesmo comprimento, que pertencem a triângulos iguais, significa que os dois lados opostos são congruentes, estamos perante um paralelogramo. Podemos então concluir que a área à esquerda é a mesma que a área à direita. Esta área que está aqui resultante desta decomposição em dois triângulos é exatamente igual à nossa área verde. A diferença é que à esquerda os quadriláteros estão divididos em dois triângulos. Vamos então colocar as nossas medidas, que já conhecemos, e como nós vemos, a nossa área verde resulta então da soma das áreas de dois triângulos exatamente iguais, que é a soma destas duas áreas destes triângulos azuis, que está aqui neste caso a verde, e é a soma destes dois triângulos que estão desenhados no interior do paralelogramo, que estão azul. A soma das áreas destes triângulos verde, ou seja, estes azuis aqui, nós já conhecemos que temos a medida. Temos a base, temos a altura, temos a base, temos a altura, portanto é fácil de calcular. O que nós não conseguimos calcular para já é a área destes dois triângulos azul. Porquê? Porque nós não temos dimensões. Mas, contudo, nós sabemos que a área do retângulo, a área deste retângulo, 10 por 6, é igual a quê? É igual à soma da área do paralelogramo, que está aqui ao centro, aqui neste caso a vermelho, mais a soma das áreas destes quatro triângulos. Estes dois aqui, que são os nossos dois verdes, e estes dois roxos que estão aqui, que é o triângulo HCF e o triângulo AGE. Ora bem, para calcular a área do paralelogramo é fazer a diferença. Vamos resolver em ordem a área do paralelogramo. A área do paralelogramo vai ser igual a quê? A área total menos a soma das áreas
destes 4 triângulos, ou seja, destes 2 pares de triângulos. A área do retângulo já sabemos que é 10 por 6, 60. A área destes 2 triângulos verdes são 4 por 3 dividido por 2, ou seja, vezes 2 dá 12 cm². E a área destes roxo é base 2 vezes a altura 7 dividido por 2, 2 vezes isso, dá 14 cm². Então 60 menos 12 menos 14 significa que a área do paralelogramo é igual a 34 cm². Nós conseguimos calcular a área do paralelogramo fazendo a diferença destas áreas. Ora, conhecendo a área do paralelogramo e tendo em conta a propriedade geométrica que nós temos referido até agora, sabemos que a soma destas áreas destes 2 triângulos é igual a metade da área do paralelogramo. Ou, de outro modo, a área do paralelogramo é igual a 2 vezes a soma das áreas destes 2 triângulos. Resolvendo em ordem a soma das áreas dos 2 triângulos, sabemos então que a sua área é igual a metade da área do paralelogramo, ou seja, 34 dividido por 2 dá 17 cm². Sendo assim, já conhecemos as duas parcelas. Temos a soma das áreas destes 2 triângulos verdes, que é igual a 12 cm², mais a soma das áreas destes triângulos azuis, que são 17 cm². Portanto, 12 mais 17 dá 29 cm², que é exatamente o mesmo valor que nós chegamos na metodologia número 1. Vamos ver em termos dinâmicos no GeoGebra o que nós fizemos. De qualquer modo, o que nos interessa aqui é comprovar que a área do paralelogramo é igual a 34 unidades de área. Vai já aparecer o paralelogramo. E que a soma das áreas destes 2 triângulos azul claro, que vão aparecer aqui, é exatamente igual a metade desta área, ou seja, metade de 34 é 17 unidades de área. Temos então a área de cada um destes triângulos é igual a 8,5 unidades de área, vezes 2 dá 17 unidades de área. O que comprova exatamente os valores que nós chegamos em termos de cálculo. Vamos então à metodologia 3, que vai resultar então da decomposição dos quadrados em 2 triângulos, ambos não retângulos. No caso anterior, decompusemos estes quadriláteros em que um dos triângulos era retângulo, neste caso foi a outra decomposição. Portanto, este triângulo azul é igual ao triângulo vermelho e o verde é igual ao triângulo laranja. Sendo que a área à esquerda e a área à direita são quadriláteros, podemos dividir cada um deles em 2 triângulos. Foi o que nós fizemos. E como nós já dissemos antes, existe mais do que uma maneira de dividir o quadrilátero em 2 triângulos. Uma delas foi analisada no método 2, em que criamos os tais triângulos retângulos, e o segundo método é este, em que criamos 2 triângulos não retângulos. Vamos então calcular as áreas destes 2 triângulos iguais, o azul e o vermelho. Conhecemos as bases, 4 e 4, e a altura não conhecemos. Contudo, nós, se designarmos este L como a altura do triângulo azul e M como a altura do triângulo vermelho, nós vamos calcular as respectivas áreas. Então sabemos que a área do triângulo azul é igual a DG, que é esta base, vezes a altura, que é L, dividido por 2. A área do triângulo vermelho é igual a BH, que é esta base, vezes a altura, que é M, dividido por 2. Sabendo então que DG é igual a 4 e BH é igual a 4, cá está 4 cm e 4 cm, substituindo nas respectivas formas de cálculo das áreas, chegamos então a que 4L sobre 2 mais 4M sobre 2 é igual a 2L mais 2M. Pondo 2 em evidência, fica então 2 que multiplica L mais M. Ora bem, o que é L mais M? L mais M é exatamente o comprimento do nosso retângulo. Então a soma das áreas destes 2 triângulos é exatamente igual a quê? A 2 vezes 10, ou seja, 20 cm². Vamos então calcular as áreas dos outros 2 triângulos. O triângulo verde será a base, que é DF, vezes a altura, que nós não desconhecemos, e vamos admitir que é P centímetros, sobre 2. E a área do triângulo laranja será a base, vezes a altura, que será T centímetros, que também desconhecemos, a dividir por 2. Sabendo então que DF e BE são iguais a 3 centímetros, as bases 3 e 3, substituindo, chegamos a esta forma de 3 meios que multiplica P mais T. Ora, o que é P mais T? P mais T é exatamente a largura do retângulo, que são os tais 6 cm. Então 3 meios de 6 é 9 cm². Então, como nós já vimos, a soma das áreas destes 4 triângulos vai ser igual à soma das áreas deste azul com o vermelho, que são os tais 20 cm², mais a soma das áreas deste verde com este laranja,
são 9 cm quadrados, o que vai dar os tais 29 cm quadrados de área referentes à nossa região a verde, que é exatamente os valores que nós determinamos na metodologia 1 e 2. Vamos ver em termos dinâmicos e vamos então explorar a questão da propriedade, que nos diz que se nós movimentarmos este terceiro vértice nesta linha, ou mais na generalidade no interior até às fronteiras, à linha poligonal do retângulo, a soma das áreas mantém-se constante. Cá está. 20 mais 9 dá 29 unidades de área, que corresponde exatamente à área verde, que são 29 unidades de área, à soma dos dois quadriláteros. Se fizermos deslocar este terceiro vértice em qualquer uma das posições, nós verificamos que a soma dos triângulos formados, neste caso o azul desaparece porque desaparece a dimensão à altura, mantém-se sempre em 29 unidades de área. O que confirma exatamente a nossa propriedade geométrica que nós temos vindo a referir. Vamos então ver o método número 4 e último. E neste caso vamos fazer uma extrapolação da propriedade geométrica para os vértices, isto é o método mais simples, que é deslocar o terceiro vértice, que corresponde exatamente ao ponto I, para uma das 4 posições extremas do retângulo, ou seja, coincidente com um dos seus vértices. A propriedade geométrica associada mantém-se a mesma, é a tal em que diz que se nós deslocarmos este ponto que se refere ao terceiro vértice dos dois triângulos, para uma região que é interior a estas duas retas suporte que contém as bases dos triângulos, a soma das áreas dos triângulos corresponde sempre a metade da área do paralelogramo, e neste caso a relação não será metade, porque as bases que nós vamos ver aqui não ocupam nem a totalidade da largura, nem a totalidade do comprimento. Pela extrapolação da propriedade geométrica referida, a soma das áreas dos quadrados à esquerda, que são estas duas, o total desta área verde, é equivalente à soma das áreas dos triângulos retângulos à direita, este é, do triângulo retângulo azul somado com a área do triângulo retângulo laranja. E isto é verdadeiro para qualquer uma das posições coincidentes com os vértices do retângulo. Temos aqui a soma das áreas destes dois triângulos é igual à área da região verde, a soma destes dois triângulos aqui, cujo terceiro vértice coincide com este vértice do retângulo, também é igual à área da região verde, e exatamente o outro terceiro vértice, que é este aqui, que dá este formato aqui. No nosso caso, vamos escolher um dos vértices para comprovar isso. Temos que calcular a área do triângulo CDG, portanto, CDG, é o triângulo azul, será a base, que será DG vezes CD, que é a altura, sobre 2, e a área do triângulo laranja, que será base, que é BE, vezes a altura, que é BC, sobre 2. Tendo em conta as dimensões e substituindo, nós verificamos que a soma das áreas dos dois triângulos, retângulos, é igual aos tais 29 cm quadrados, que é a área da região verde. Vamos então ver em termos dinâmicos, no GeoGebra, esta metodologia. Temos então os dois pares de triângulos iguais. A soma das áreas corresponde a 29 unidades de área. Naquela posição desaparece dois dos triângulos, fica só o laranja e o vermelho. E se nós repararmos, a área do triângulo a vermelho passa a ter 20 unidades de área, e a área do triângulo laranja passa a ter 9 unidades de área. A soma dos duas dá exatamente os tais 29 unidades de área, que é a área referente à área dos dois quadriláteros. Mudando agora para o outro vértice, os valores variam, mas continuamos a verificar a mesma coisa. A soma das áreas dos dois triângulos é igual à área da região verde. Cá está. Neste caso, desaparece algum dos triângulos, fica o triângulo verde e o triângulo vermelho. O verde fica uma área de 9 unidades de área, o vermelho 20. 20 mais 9 dá 29, na mesma. Portanto, os cálculos é sempre a mesma coisa. Base vezes altura, conhecemos a base, conhecemos a altura. E agora temos aqui o terceiro vértice. Verificamos que ficam só os triângulos azul e verde. O azul fica com 20 unidades de área e o verde fica com 9 unidades de área.
Portanto, esta é a metodologia mais simples, tendo em conta que a propriedade geométrica nos diz que se fizermos variar a posição do terceiro vértice dentro da região do retângulo, as áreas mantêm-se constantes. Isto é, a área desta região verde é equivalente à soma das áreas destes dois triângulos retângulos.